Voltamos com Rafael Ferreira e Emiliano Reis. Levantamento divulgado pelo CEPERJ mostrou que em 2016 Niterói ocupava a posição de número 13 no ranking do ICMS ecológico. Em 2017, o município subiu para o 5º lugar. Vamos ver que ações foram adotadas pela cidade que possibilitaram esse avanço. Nos últimos 4 anos, a cidade vem investindo principalmente na criação e manutenção das unidades de conservação. Atualmente, Niterói tem 7 unidades municipais e 2 estaduais. Porque não basta só você criar, você precisa incentivar através de outros mecanismos, de projetos, de infraestrutura, de equipamento, contratação de serviços. Niterói tem 9 estações de tratamento de esgoto, além de trabalhar com a coleta seletiva em mais de 20 bairros do município. De que maneira esse dinheiro é investido? Ano passado a gente inaugurou a maior travessia da cidade, uma trilha. Então isso traz turismo para a cidade, faz com que as pessoas conheçam. Então você investe numa unidade de conservação e acaba recebendo também outros municípios. Então recentemente a gente apresentou as unidades de conservação em uma dada circunstância, e as pessoas ficaram encantadas justamente com a quantidade de trilhas que Niterói tem, de mirantes, de áreas que a gente vem abrindo frente para proporcionar educação ambiental. A gente trabalha muito com as escolas, então proporcionar esses espaços de lazer através de sinalização, de contratação de pessoal, de guarda ambiental. A gente tem um efetivo grande de guarda ambiental, que é um dos pontos também que o ICMS pontua. A gente tem um efetivo de 30 guardas que só trabalham nas unidades de conservação. Então tem a ronda e tem a fiscalização toda feita não só pela guarda ambiental, mas também pelos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente. Há uma discussão em relação à aplicação de parte do ICMS ecológico. Os municípios acabam fazendo um investimento grande, unidade de conservação, em outros pontos que são elencados, mas quando esse dinheiro retorna a eles, isso não necessariamente é aplicado na mesma ação. Vai para qualquer lugar, porque o caixa é único. Já tem alguma coisa, algum pensamento, alguma mudança nesses critérios para se estimular ainda mais que os municípios invistam e continuem investindo nesses pontos que o ICMS ecológico mergulha? Geise, Niterói é um bom exemplo dessa aplicação, dessa distribuição dos recursos. Niterói conseguiu atingir um índice bem equilibrado. Se você pegar os temas que pontuam no ICMS ecológico, comunidade, áreas protegidas, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, eles têm pontuação equivalente em todas essas camadas. Então, isso acaba gerando um índice de conservação final alto e elevando elevando o município nesse ranking final. O Estado não tem o poder... ingerência, né? Exatamente, o poder de atuar na administração municipal de modo a orientá-lo de como ele vai aplicar os recursos recebidos pelo ICMS. Mas há uma proposta de uma alteração do decreto que regulamenta a lei no sentido de incentivar esse investimento. E aí a ideia é que se gere um fator adicional, ao final de toda a base de cálculo, que se gere um fator adicional dando uma pontuação maior aos municípios que conseguem, naquela fase de demonstração de informações, comprovar que há investimento do recurso do ICMS ecológico em ações ambientais. Então, o município poderá demonstrar que investe parcialmente, terá uma pontuação parcial, ou integralmente terá uma pontuação integral maior ao final de todo o recorte dessa pontuação. Complementando só o que o Rafael está falando, a gente percebeu que outros estados estavam atuando dessa forma, né? E aqui no próprio estado mesmo, Niterói já tem uma lei de repasse. 20% do que recebe ICMS ecológico já vai para a Secretaria de Meio Ambiente, fora as outras ações. Isso por lei municipal aprovada lá. Que a gente usa até de exemplo quando a gente está em contato com outros municípios, que não é que a gente está inventando a roda. Na verdade, a gente está pegando boas ações que têm resultados e está incentivando, né, que o nosso ICMS do Estado tenha essa... vamos bonificar aqueles que já estão à frente, né? Gere uma economia circular, né? No que a gente tem usado muito como exemplo, né? Possibilite estimular isso. Na questão dos resíduos sólidos, né? É um tema que o Estado precisa avançar muito mais e os municípios têm um papel fundamental, que são eles os responsáveis por fazer essa gestão. Há exemplos interessantes no Estado que já estão evoluindo e outros que precisam ser movimentados em relação a isso, sim?
Olha, há um estudo em que demonstra que houve uma involução na questão da disposição final dos resíduos, muito atrelado à questão da crise financeira que passa todos os estados e atingiu em cheio os municípios. Então, parece que 20%, 29% dos municípios voltaram a destinar esses recursos para vazadouros, para lixões, para os lixos, né, para os aterros irregulares. Mas nós percebemos que o incentivo do ICMS ecológico tem repercussão direta na ação dos municípios, sobretudo os municípios que conseguiram organizar seu sistema através de concessionárias. Essa relação com o Estado é constante e esses indicadores servem também para o Estado ajudar a fomentar as áreas mais carentes nesse assunto. Porque o Estado tinha conseguido avançar bastante nessa questão da redução dos lixões. Sim. E esse movimento de crise acabou gerando o que você chama de involução. Um pequeno agora, retrocesso. tem um olhar assim de repente, estimular um pouco mais esse ponto? Quer dizer, quando vocês fazem essa ida aos municípios e toda essa capacitação de começar a trazer boas práticas também em relação ao lixo, que é um ponto... Assim, está tudo muito ligado, né? O ICMS, o interessante do ICMS é que ele é uma repartição. Então, todos os anos, nos 92 municípios do nosso estado, podem ou não acessar esse recurso. Aquele que conseguiu sobreviver à crise e continua investindo e está fazendo a destinação correta, ele vai receber mais que aquele que vai ser pontuado de forma negativa. Né? Porque o ICMS é um incentivador que se cumpre as outras legislações. Né? Uhum. Então, assim, a questão do resíduo, a gente sabe que é caro, tá? Mas tem município que recebe o recurso, esse incentivo, que é maior do que até o que ele gasta. Isso já foi discutido até nos fóruns de catador, aqui nas audiências públicas, na própria LERJ, que a gente acaba participando. Então, assim, sabendo trabalhar bem é um fator muito, muito relevante. E mostrar esses resultados e essa conta, né, como é que ela pode se pagar, é bastante importante. Há um outro item interessante de chamar a atenção, que o ICMS ecológico, ele pontua também para os municípios que tenham remediação dos seus vazadouros. Isso compreende 5% do valor total do ICMS ecológico. Que é trabalhar o passivo ambiental. Então, nós temos critérios de pontuação que conferem um maior índice para os municípios que reconhecem o passivo, têm esse passivo controlado e trabalhado para essa melhoria. E tem um peso geralmente muito alto porque eles concorrem com poucos municípios. Não são muitos municípios que têm essas atuações. Então, eles acabam entrando numa fatia de 5%, dividindo isso com poucos municípios. Esse retorno é bem interessante, muitas vezes maior do que o custo que é empreendido para fazer essas ações de remediação. Todos esses movimentos precisam de muita capacitação e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.